Olá, gente linda, gente abençoada. Estamos começando mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve, assiste e já pode liderar. Hoje, o tema fabuloso, jovens cheios do Espírito Santo. Ninguém menos do que a minha amada esposa aqui ao meu lado, Camila Zemuner, Letícia Belo, uma jovem cheia do Espírito, Caleb Belchior, um jovem cheio do Espírito. E hoje o presbiterianismo vai pegar fogo nesse podcast. Se prepara! Coisa linda. Presbiteriano pega fogo, será? Pega. Opa! Não somos presbiterianos, né? Vamos começar polemizando. Vamos falar sobre influencers. Uma lista atualizada do site Air Influencers, agora em fevereiro de 24, colocou a lista aí dos 20 maiores influencers do Brasil. E eu quero destacar os 5 influencers mais conhecidos do Brasil hoje, falando sobre liderança na transformação digital. Whindersson Nunes, humor. Anitta, cantora e empresária. Felipe Neto, youtuber e entretenimento. Esses dois aqui, Anitta e Felipe Neto, não sei nem o que dizer. É sério, porque são influenciadores que meu coração dispara de tristeza. Fica a dica, hashtag. Camila Coelho, moda e beleza, Educoff, gamer, além de outros influenciadores falando sobre fitness, finanças, comportamento, muitos vlogs, lifestyle, e os influenciadores estão ganhando as mídias digitais e muitos deles falando em nome de Deus, cheios de qualquer coisa menos do Espírito. Por que que os maiores influenciadores, não tem ninguém na lista aqui, um jovem falando sobre cristianismo, Bíblia? Por que será que a juventude, as pessoas em geral buscam estes influenciadores? O que vocês acham? Quer começar? Vai lá. Pode falar. Eu acho que o que tá rolando hoje é muito uma galera que busca pessoas que se adequem aos seus jeitos. Então, assim, é muito mais fácil, né? Eu continuar sendo, meu corpo, minhas regras, tudo que é meu, tudo que eu importo. E aí eu ter que me moldar a alguém ou alguma palavra é mais difícil. Então eu tenho muitas pessoas que eles são influencers por quê? Porque eles alcançam status. E aí eu quero esse status. Mas eu não quero pagar o preço. Uhum. Então eu acho que não tem muita gente cristã aí, porque o cristianismo hoje, você tem que ir muito contra a maré. Uhum. E para você ir muito contra a maré, você vai sofrer retaliação também. E não dá ibope, né? Não dá ibope. O povo quer rir de bobagem, né? O povo quer ver futilidade, enfim. Estes somos nós, This Is Us. Pesquisa da revista Ultimato, bastante conceituada, falando sobre a geração Z. Olha que dado curioso. Pesquisa sobre a geração Z revela que 40% dos adolescentes que se declararam cristãos nunca leram a Bíblia. Cristão que não lê a Bíblia. Fala aí, amor. Você que é pastora aí, os adolescentes jovens não estão lendo a Bíblia e quer ficar cheio de espírito, como é que faz? Socorro, Deus. Não, gente, esse dado é real mesmo. E não é um dado só da Ultimato. Ela não tirou do nada. No dia a dia a gente convive e a gente vê que isso é muito real. E isso porque a gente continua vivendo a era do analfabetismo funcional. As pessoas querem ler aquilo que é fácil, aquilo que não exige de você um pensamento crítico. E a Bíblia, ela nos ensina a ter um pensamento crítico. E aí, Calebão, qual o valor da Bíblia se os caras não estão lendo? Pô, acho que pra ter um relacionamento com o Espírito Santo é muito importante, né? Não tem como você viver uma vida com o Espírito Santo saudável se você não lê a Bíblia. Porque o Espírito Santo aponta para Jesus também, né? O Espírito Santo sempre nos aponta para Cristo. Então eu vejo que conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo através da Bíblia, acho que é fundamental, né? E se você não consegue ler a palavra, não tem essa vontade, acho que é muito difícil. Por mais que acho que a gente pode orar, né? Como adolescente tem mais preguiça e tal, talvez eu pense assim, né? Que é mais preguiça de ler a Bíblia, acha chato e tudo mais. Acho que quando eu era adolescente eu orava para Jesus me dar ânimo, me dar fome pela palavra e tudo mais, porque eu confesso que também não lia direito quando eu era adolescente. Então, hoje, quando a gente vira adulto e tudo mais, é um pouco mais fácil você ter essa rotina de ler a Bíblia e tudo mais. Mas eu vejo que como adolescente tem mais preguiça e tudo mais, eu vejo que até é legal a gente pedir pro Espírito Santo ajudar a gente a conhecer ele mais, né? Vocês acham, essa pergunta eu acho que é legal, eu gostaria de ouvir todos vocês. Vocês acham que é possível amadurecer espiritualmente
com Shorts e Reels? Porque o cara que não lê a Bíblia, ele vive do quê? Vive de redes sociais, e redes sociais, via de regra, é Shorts e Reels, né? Shorts do YouTube, Reels do Instagram, TikTok. O que vocês acham? O que a gente tem pra falar pra esses caras? Eu acho que nem uma vida cristã, nem uma vida normal você consegue viver de shorts e reels, né? Tem tanta gente fazendo dieta baseada em shorts e reels e isso não é real. Então é a mesma coisa. Se você se diz cristão e você não lê a Bíblia, você já tá perdendo metade aí. Talvez você não seja um pouquinho. Porque é impossível você conhecer a Cristo e não fazer o que ele fez. Jesus conhecia a Bíblia, Jesus pregava a Bíblia. Jesus ensinava o reino porque ele sabia do reino. Então, como que você vai ser cristão, tipo, ouvindo outras pessoas e pontos de vistas e não sendo ensinado pelo autor? Aí sim, hein? Eu acho também que é super legal a gente ler a Bíblia e também tem comunhão, né? Eu vejo isso só de tipo, ver vídeo no YouTube e tudo mais, não ir na igreja, não ler a Bíblia, acho muito difícil ter uma intimidade real com o Espírito Santo. É impossível, na verdade, né? Porque eu vejo o Espírito Santo muito ligado à Bíblia, né? A gente conhece o Espírito Santo através da Bíblia, mas também muita comunhão. Acho que você não tá numa igreja, é meio... Não vou falar que é impossível, né? Se você conseguir ler a Bíblia, você vai ver o Espírito Santo ali. Mas acho que estar em comunhão também é outro nível, assim, de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Você vê através das pessoas, você vai criando intimidade, você vai conhecendo também outros facetas assim, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Então acho que estar na igreja também ajuda muito. Acho que se você é um jovem, adolescente que não está na igreja, comece procurando uma igreja, né? Será que tem jovens, adolescentes sem igreja? Tem bastante. E que se dizem cristãos? Tem algumas, eu acho que se dizem, né? Porque, eu amo a Cristo, mas não amo seguidores, né? Então, assim, opa, peraí. Tem alguma coisa errada nesse caminho. Então, como você vai fazer parte de um corpo se você não está no corpo? Então, não tem como. Bem, por outro lado, no site da Canção Nova, que é um canal muito interessante da Igreja Católica, o título do artigo diz assim: Jovem, como ser a diferença na sociedade com valores cristãos? Eu achei interessante. Abre aspas. A formação de jovens cristãos com familiaridades com a Sagrada Escritura, que será para eles como uma bússola que indica a estrada a seguir. Está dizendo que os jovens cristãos que fazem a diferença têm a Bíblia como bússola. Acho que é o que nós estamos falando, né? O jovem cristão, para fazer a diferença, ele tem que viver o cristianismo, que se conhece pela Escritura. Como é que é impactar a sociedade sem familiaridade com a Bíblia? Se nós entendemos que a Bíblia foi deixada para a gente conhecer a Deus, a sua vontade, nós não vamos conseguir ser nada nessa vida. Inclusive, a gente se conhece através da leitura da palavra, porque a Bíblia fala muito sobre quem nós somos. Como é que eu vou ser alguma coisa sem me conhecer antes? Então, a Bíblia é, sim, uma bússola. Um jovem que tenta ser alguma coisa de forma relevante, mas intencional, ele realmente vai atrás do que está escrito na palavra, porque sem isso ele não consegue saber quem é o Deus a quem ele, no caso, está tentando representar, porque algumas pessoas, vamos combinar, que existem também os cristãos que tentam representar Deus, mas não necessariamente vivem com Deus. Enfim, talvez um assunto para outro momento. Sim. Mas, nesse sentido, se eu não sei quem eu sou, ou seja, se eu não leio a Bíblia, eu não sei quem eu sou, como que eu vou ser relevante onde eu vou estar? Talvez seja isso o que os influencers acabam preenchendo, né? Eles colocam um tema, humor, seja sexualidade, tentar impactar a sociedade através de polêmicas, através de originalidade que não necessariamente seja algo relevante para a vida, mas é entretenimento. As pessoas, os caras param lá e ficam hipnotizados com os shorts, os reels, sem necessariamente um conteúdo que seja transformador, impactante e relevante. É bem simples. Quando você pega seu celular, por exemplo, você começa a ver, vamos lá, né? A gente gosta de vídeo de cachorrinho, né? Principalmente de husky. Não é, amor? Nossa, eu amo. Eu só não tenho husky porque eu acho que o cara é muito bagunceiro. Demais. Mas eu queria também. Quando você pega o celular e você começa a ver, um vídeo leva ao outro. Por quê? Porque aquilo parece que tira você da tua realidade, dos compromissos que você tem que fazer, mas te coloca num ambiente de satisfação, onde você não tem que oferecer nada para aquilo, concorda? No máximo, você está oferecendo seu dedinho para correr ali, né? Para cima e o seu olhar para a tela. E às vezes isso acontece, inclusive, com o fato da gente estar olhando e não estar vendo. Sim. A mente, o cérebro tende à inércia, né? Sim. Ele quer
fazer menos esforço possível. Sempre Então, parar. você ficar ali hipnotizado, vendo vídeo que não fala nada com nada, sem exigir de você um raciocínio, uma transformação, um posicionamento, realmente esse é o grande desafio para nossa juventude. Bom, mas de qualquer maneira é sobre isso que nós vamos falar, aquecendo motores. Lê, apresente quem é você, o que você faz, de onde veio, como vive, profissão, vocação. O que come. Tudo o que come, faz. Bom, eu sou a Letícia Fernandes Belo, conhecida como Lê Belo. Eu vim de Rolândia, aqui do lado, né? Sim, grande capital do Paraná. Grande capital, grande cidade, maior Gigante. cidade do Paraná. Então, eu vim de lá, eu sou fisioterapeuta atualmente, professora, universitária. Tamo aí, né? Não, junto. calma aí. Não, é isso que eu Professora ia falar. não, isso é muita humildade, né? Não, essa é humildade Mestre em em pessoa, fisioterapia. inclusive. Apesar dela ter 19 anos, essa menina já é doutora. Meu Deus. Fala aí, fala do seu doutorado, rapidinho. Tenho um doutorado, terminei ano passado, graças a Deus, mas tenho um doutorado com 1 ano no Canadá de experiência, né? E ali eu aprendi muito sobre quem eu sou mesmo e sobre dependência de Deus. Então, assim, estou nessa área. Legal, Deus tem professora. me levantado para a O educação. pessoal respeita você, não? Respeita. Eu nunca tive ninguém que me desrespeita. Eu entro na sala, eles Só- acham que eu sou aluna. É Eles isso que eu ia olham falar. assim, tipo, isso é um trote. Certeza. Daí eu, oi gente, eu sou a professora. Não, e teve uma vez que ela Me entrou respeitem. na sala dos professores e uma pessoa lá falou, não, você errou a sala dos alunos. alunos. Aí ela falou, não, eu sou professora também. É isso. Coisa boa, né, Lê? Bênção. Bom, aham, coisa todo boa. mundo fala, ai, carinha de 19, né? Tá tudo bem. Então, vamos continuar assim. Legal. Mas eu conheci a Jesus faz muito tempo. Acho que desde pequena eu tive um relacionamento de falar que com o Espírito Santo. Eu tava falando pro Caleb, falei assim, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que eu sou mais chegada, sabe? A pessoa mais próxima, assim. E eu sempre tive isso dentro da minha casa. Eu sempre tive influências com ele, apesar de não ter pais cristãos. Então, a minha avó é cristã, minha tia era missionária. Então, elas me influenciaram muito e os meus pais não eram cristãos. Então, a gente estava falando da Bíblia. Eu falei pro Caleb, se não fosse Jesus na minha vida, eu ia estar perdida. Porque pra minha mãe, tava assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, só me conta. E aí, o Espírito Santo falou, peraí, vamos segurar o Zé aqui. Então, Jesus me chamou primeiro porque ele sabia que não ia dar muito bom se eu fizesse tudo que eu quisesse. E a Bíblia, acho que foi um dos meus maiores guias, assim, junto com o Espírito Santo, do que eu devo ou não devo fazer, daquilo que rege a minha vida, né? Então, hoje eu tô aqui, acho que onde eu tô, com toda certeza por causa dele. E hoje eu tenho aprendido mais e me envolvido mais. Eu sou chamada para a esfera da educação e para a esfera da igreja, assim, maior parte, né? E hoje eu tô crescendo nisso, graças a Deus. Legal. Vivendo isso. E é só o começo, a gente sente. Amém. A gente realmente sente que Deus tem algo grande pra tua vida. Glória Pode a Deus. esperar, se preparar, se prepare. Ei, já é profético. Recebe, Jesus. Presbiteriano pega fogo. Tá vendo? Calebão, se apresente aí, quem é você, de onde vem, o que come, com quem Vou anda. contar. Prazer, galera. Meu nome é Caleb, tenho 21 anos. Fiz 21 recentemente. Tô me sentindo meio velho, mas não. E foi mal, galera da mesa. E sou seminarista da igreja, da primeira IPI de Londrina. Estudo teologia, né? Sou fotógrafo também, nos tempos vagos. E trabalho no governo do estado do Paraná. Então, os esportes aqui da região, Londrina, Maringá, Apucarana. Essas cidades aqui em torno de Londrina, eu faço a maioria das fotos dos jogos escolares, juventude, essas coisas. Viajo um pouquinho. E por conta disso, né, do trabalho. E acho que é isso. Como que você se considera um líder espiritual? Considero. Por quê? Como você exerce a liderança? Eu acho que essa parte de ser um líder espiritual tem muito a ver com tudo que Jesus já fez na minha vida, né? Deus tem me chamado para estar liderando célula, essas coisas já foi sempre... Acho que eu sempre senti um chamado de Deus nessa parte, né? De liderar e ser referência assim mesmo. Mas eu vejo também que, por conta disso, né? Às vezes parece que é muito difícil no começo. Não sei quantos de vocês estão assistindo. Talvez já sentiram esse medo ou também nunca participaram de uma liderança. Mas eu vejo que no começo, quando Deus chama a gente para liderar alguma coisa, tem muito um medo. Tipo, não vou dar conta, não vou conseguir. Eu tenho faculdade, eu tenho não sei o quê. E daí eu vejo que quando a gente se coloca nesse lugar, né, de impactar vidas e tudo mais, quando a gente tem um coração com muito zelo e busca em Jesus, né, busca representar Jesus, não eu, Caleb, não sou nada, né,
maior dos pecadores, como dizia Paulo, mas quando a gente tenta seguir Jesus e mostrar quem ele é, assim, seguir seus passos, eu acho que a liderança fica fácil, fica leve. Então, hoje, me enxergando como líder espiritual, e em relação também com o Espírito Santo, eu acho que eu me enxergo como líder, mas eu vejo isso também de uma forma leve. Para mim, não tem muito peso, mas porque eu tento ser muito zeloso, assim, com tudo que eu faço e sempre buscar Jesus, né? Não eu, mas Jesus, através da minha vida. Quero ser lembrado por Jesus, né? E acho que é isso. Você se considera uma líder espiritual, Lê? Eu demorei muito para entender, mas mesmo? hoje sim. Porque eu tenho uma facilidade de conversar com pessoas e eu sei que é um dom de Deus, de palavra de sabedoria mesmo, assim, né? De ouvir. E onde eu ia, as situações às vezes mudavam. Eu lembro no Teen Street, fui como adolescente ainda, e eu impactei metade do grupo do outro quarto, que tava só com o meu testemunho, assim. Eu, caramba, que é isso? E anos depois eu me conectei com o pessoal da Igreja de Prudente e eu... Só da minha presença as coisas iam mudando, assim. Sentava e as pessoas sempre falavam, ai, se a Lê senta na mesa, sempre vem um assunto de Deus na roda. E eu comecei a entender que a liderança foi mais do que uma posição, né? Do que, estar num lugar. Foi algo que Deus me chamou para fazer e chamou todos os cristãos, vamos com a dica, né, gente? Que você lidera por base da influência, né? Com quem você é. Então, assim, você não lidera só por uma posição. Você lidera sendo. Então, hoje eu acredito que sim, que existem pessoas que foram impactadas por aquilo que eu fiz, pessoas que são impactadas por aquilo que eu faço, e hoje eu sirvo numa posição de liderança, mas com a liderança e a autoridade que Deus já me deu, sabe? Então, hoje eu tenho entendido isso, que mesmo que eu tô num lugar que eu não tenho uma posição de liderança, eu ainda assim sou uma líder, porque foi para isso que Jesus me chamou. Legal. Então, é isso que eu tenho tentado colocar em prática, sabe? E você, meu amor, como pastora, como que você tem ajudado a nossa juventude para formar e liderar esses jovens cheios do Espírito Santo que impactam a sociedade, a família, a escola? Bom, eu lidero por meio do amor. Porque o que eu tenho entendido, e foi assim comigo, quando alguém me amou, eu entendi que eu tinha condição de amar outras pessoas. E a liderança começa pelo amor, não pelo fogo. Não é... Não é o contrário? Não é fogo. Tá, eu não vou fazer nenhuma brincadeira e amor. aqui. Mas não começa buscando fogo para depois pensar em outras coisas? Não. Porque, na verdade, quando um jovem chega, normalmente a gente olha para o jovem, ele não se acha capaz, ele não se sente amado, ele está em busca de ser preenchido. Então, ele olha para si mesmo e fala assim, eu não tenho nada para oferecer. E isso é a realidade de todos nós. Sem Cristo, nós não temos nada para oferecer. Mas com Cristo, Ele é o próprio amor, Ele me amou quando eu não merecia. Eu sou a pior de todas. Então, assim, por que eu não vou dar amor para aqueles que estão chegando numa condição de não se sentirem capacitados ou bons o suficiente? Ninguém é bom. Só Jesus é bom. Então, eu te amo e vou te contar que em Jesus você é o melhor. E a partir daí, nós vamos liderar. Porque daí a gente lidera com o coração no lugar O amor certo. acaba sendo a base da vida cristã, da espiritualidade, do amadurecimento espiritual. Então, sem amor, Ele é o chão. Sem amor a gente não consegue caminhar. Mas pra gente dar sequência, eu creio que a pergunta mais importante desse episódio é a que eu vou fazer agora pra vocês, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Pra mim, ser cheio do Espírito Santo é muito diferente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast aqui, e a gente vê uma diferença muito grande quando a gente tinha o Espírito Santo e quando a gente não tinha, né? E para mim foi muito marcante, assim, quando eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo e eu me senti cheio do Espírito Santo. Você vê que no seu coração surge um amor, igual a Ká falou, né? De liderar com amor e tudo mais. Você vê as coisas acontecendo assim e você percebe que ter o Espírito Santo com você é que nem minha avó fala, né? Quando fui chamado para falar esse podcast, para conversar no podcast sobre Espírito Santo e tudo mais, eu lembro sempre da minha avó, porque quando eu era criança e ela fazia orações e tudo mais, ela sempre tratava o Espírito Santo como fiel companheirinho. Então ela sempre chamava o Espírito Santo de fiel companheirinho. E daí um dia eu falei, vó, o que é esse fiel companheirinho, né? E daí ela falou, esse fiel companheirinho é o Espírito Santo, porque a avó mora sozinha e tudo mais, né? Meu avô faleceu antes de eu nascer. E minha avó sempre morou sozinha, tem 80 e poucos anos e mora sozinha até hoje. E daí um dia eu falei, vó, você não é triste de morar sozinha? E daí ela falou assim que
não moro sozinho, eu moro com meu fiel companheirinho. E eu lembro que isso me impactou, que daí eu falei, putz, quem que... Tipo assim, que festa da minha avó nesse... Eu era pequeno já, não entendia direito. Mas quando ela falou isso, eu falei, putz, existe um cara então que tá comigo, que é esse Espírito Santo. Então eu vejo que liderar cheio do Espírito Santo é quando a gente tem esse entendimento que é o Espírito Santo na nossa vida, e daí a gente consegue amar o próximo, a gente consegue ver os frutos do Espírito Santo também na nossa vida, na nossa liderança. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, sinto muita presença de Deus assim, em tudo que eu faço, né? Parece que é como se eu tivesse com um companheiro assim mesmo dentro de mim, cuidando de mim. Então, quando eu lembro de liderar cheio do Espírito Santo, eu lembro que é uma liderança acompanhada desse cara, que é o Espírito Santo, e desse negócio de ser um companheiro fiel, assim. Eu vejo o Espírito Santo por causa da minha avó, desde pequenininho me ensinando que ele é meu fiel companheiro. Então, quando eu lembro de alguma liderança ou que eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu sempre lembro de que o Espírito Santo é meu companheiro em tudo. Então, se eu for liderar alguma coisa, eu tenho que liderar com o Espírito Santo, porque ele é meu fiel companheiro. Amém. E você, Lê, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que você acha? Eu acho que muito tempo, assim, pensei nas manifestações, sabe? E manifestação não significa, né? Porque é um dom é irrevogável, então se ele te deu, tem gente que às vezes tá fazendo dom por aí, manifestando, e já não tem o Espírito Santo faz um tempinho já. Mas eu lembro... Polêmico. Desculpa, gente, sem querer. Mas o que eu lembro, quando eu era adolescente, assim, eu vi... eu li na Bíblia e interpretei errado, mas assim, quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, e pra mim era sinônimo. E quem não é batizado com o Espírito Santo não vai pro céu. E eu, meu Deus, como assim? Eu não vou pro céu. Mas tem gente assistindo esse episódio que crê, né? Assim, vamos tentar ajudar a aprofundar um pouquinho. Vamos lá. Oração em línguas, ele é um dom que o Espírito dá conforme também está no coração dele e você pode buscar. Visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso, que é a edificação da igreja, né? Opa! Mas... nessa parte, tem muita gente que acha que é sinônimo, né? Que o sinal de você ser batizado com o Espírito Santo é orar em línguas. E não é, né? Então, ele distribui conforme ele quer. Paulo já falava, né? Eu tenho vários dons aqui, assim... E quantos homens de Deus... Porque não é só esse dom, né, gente? Exato. E quantos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que não falam em línguas? O que a gente vai dizer? Tem vários, hein? Tem, então assim, e aí quando eu entendi isso, que não era esse sinônimo, né? Que o Espírito Santo... é uma pessoa e que estar com ele, estar cheio dele, é ter um relacionamento com ele, isso mudou a minha cabeça. Então é a mesma coisa que se você tivesse uma garrafa de café e eu estivesse com você só por causa do café. Então, isso não é relacionamento, né? Isso é eu querendo só o que você pode me dar. Então, ser cheio do Espírito Santo e só querer, tipo, a manifestação, querer? Então tá bom. Essa manifestação é você só tratar o Espírito Santo como, sabe, uma loja de compras. Um instrumento para. Um instrumento. E ele não ele é relacionamento. Quando a gente trabalha o discipulado mesmo, né, a nossa apostila de discipulado, a gente trabalha muito isso. A primeira pergunta sobre o Espírito Santo é quem é o Espírito Santo? E que nós temos que trabalhar, porque normalmente as pessoas acham que ele é uma pomba, ele é um vento, ele é uma luz, uma brisa, né? Mas não, gente, o Espírito Santo é uma pessoa da Essa é a Trindade. melhor resposta. É a melhor resposta. É a mais completa. Então, assim, a Lê está ali... dizendo revelações que muitas vezes a gente leva um tempo para entender. Que ser cheio do Espírito não é você ter dons. No Antigo Testamento, Deus usou uma mula para falar. E foi Se ocasional. a mula falou, e foi ocasional. Então Deus pode Até usar. Balaão, né? Até Balaão. Foi um profeta que a gente... Falaram muito mal dele a respeito. A Bíblia falou mal dele, mas no episódio da mula, ele foi usado pelo Espírito Santo. Exatamente. Santo, E aí, então assim... você exercer alguns dons, e a gente vê algumas profetisas e profetas na Bíblia que foram usados, mas eram falsos. Eram falsos, não eram verdadeiros. Então, a manifestação do dom não é representação de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Até o Satanás crê em Jesus. Exato. Crer em Jesus e crer no Espírito Santo não é diferencial para ninguém. Faz bem quem crê. Exatamente. Mas e aí, é relacionamento, não é, perfeito. Não é crer e saber. E o relacionamento, por isso que eu falo que é tudo sobre o amor. Não é à toa que Paulo coloca 1 Coríntios 13 para falar dos dons entre o capítulo 12 e o capítulo 13, ele falando do todo ali, o 14,
ele vai dizer que o melhor dos dons é o dom do amor. Isso aí. Então É nós temos fantástico. que amar, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu... Cara, se eu não tiver amor, eu nada serei. Essa passagem que fique claro, talvez seja aqui o pano de fundo do nosso estudo, né? Porque 1 Coríntios 12 faz uma lista dos dons, Sim. a diversidade dos dons, e o 14 fala da importância do dom dom de profético, maior do que outros dons, e o apóstolo Detalhe, é o dom de profetizar, não é o dom de profeta. São Ah, coisas é. Que diferentes, também são né? coisas Ofícios bem de profeta e diferentes. ser Mas profético. entre a lista e o exercício na igreja, tem ali o capítulo 13, que é quase um apêndice, né? Exato. Uhum. E que não aparece ali a palavra Jesus, nem a palavra Cristo, nem Messias, mas aparece a palavra amor, que é realmente Jesus ali, o ágape, que em é 1 João, o que dá liga para todos os dons. Deus Né? é quem é amor? Mas vamos lá, se nós estamos falando de cheio do Espírito, então é possível ter o Espírito e não estar cheio? Como que a gente avalia isso? Ter o Espírito e não estar cheio? Se a gente está falando de jovens cheios, existem jovens com o Espírito, mas não necessariamente cheios? O que vocês acham? Eu acho que assim, a Bíblia fala que Deus não dá o Espírito por medida. Então ele não dá uma colherzinha do Espírito Santo e fala, ai, você vai ter o Espírito Santo mirim, criança. Não, o Espírito Santo é completo. Não tem meio Espírito? Não tem meio Espírito, não tem. Assim, Nem Espírito Kids. Não tem Espírito Kids. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, está sobre as crianças, idosos, jovens e velhos. Idosos e velhos é a mesma coisa, mas tudo bem. Mas o que tem é questão de relacionamento e intimidade. Então, eu acho que você estar cheio do Espírito é você entender que tem essa intimidade plena, né? Essa conexão plena. Porque é uma coisa, assim, se a minha mãe chegar ali na porta e chamar meu nome, eu sei se ela tá brava, se ela tá feliz, se aconteceu alguma coisa. Letícia. Eu já respiro, assim, ai meu Deus. Mas, se chegar a mãe do Caleb e me chamar, às vezes eu nem vou reconhecer, porque a gente não tem tanto contato. Perfeito. Mas eu conheço ela, sei quem ela é, mas eu não tenho contato. Então, para mim, estar cheio do Espírito Santo é isso. Você estar plena e habitando nele, né? Uhum. Nele, assim, total, porque ele vai guiar. E daí, tudo que você vai fazer, desde colocar uma roupa, desde orar para alguém, você vai perguntar para ele. Uhum. Então, Essa reflexão é muito boa, porque quando a gente fala de ser cheio, né, e não tem medida, nós temos que deixar isso claro. Por outro lado, o apóstolo Paulo fala de enchei-vos do Espírito. uhum, Então, de alguma forma, a gente tem que entender o que está por trás, porque o apóstolo Paulo não está dizendo assim, coloque o Espírito e se encha dele. Não, aquele que tem o Espírito precisa manter esse relacionamento ativo, dinâmico, para você agir pelo Espírito. Aqui, o cálice transborda daquilo que ele está cheio. uhum, Né? Salmo 23, que eu gosto muito, né? Unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda. A gente transborda do que a gente está dentro. Se eu estiver cheio de ódio, eu vou transbordar ódio. Se eu estiver cheio de alegria, eu vou transbordar alegria. Se eu estiver cheio do Espírito, eu vou transbordar alegria. isso. Então é uma busca, é um crescimento espiritual. Né? Para você, Calebão, você acha que é possível ter o Espírito e não estar cheio dele? Eu concordo com o que a Lê falou e o que vem na minha mente é uma frase, eu não vou lembrar de onde Quem veio é o ela, autor? quem é o autor da frase. Mas eu lembro que uma vez alguém me falou assim que Deus ama seus filhos. Não, calma aí. Deus ama seus filhos, tipo assim, de maneira igual, né? Todo mundo. Sim. Mas tem uns filhos que preferem mais do que outros. Então, o relacionamento com o Espírito Santo eu enxergo da mesma forma. Tipo, as pessoas que têm o Espírito Santo, igual ele falou, não tem como medir e tudo mais, mas eu vejo que se a gente busca mais o Espírito Santo, a gente tem mais essa intimidade, esse relacionamento. Perfeito. Pra minha vida, assim, eu lembro que eu entendi muito isso quando eu li Efésios 4, se eu não me engano. Em Efésios 4 fala que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Uhum. E foi bem nesse meu começo de vida, assim, de entender quem é o Espírito Santo, né? Ele é um amigo, ele é meu companheiro. E eu lembro que quando eu li isso, de não entristecer o Espírito Santo, foi uma preocupação muito grande no meu coração. Eu lembro até hoje que foi no encontro de supervisão de célula, assim, com o Gu, na casa do Gu, que é o meu líder. E daí eu olhei, assim, pela janela no momento que a gente estava no louvor, uns 2 anos atrás, 3. E eu comecei a chorar, porque eu tinha acabado de ler Efésios 4 e eu entendi que o Espírito Santo que está comigo, que é meu companheiro e que eu preciso ter intimidade, eu não posso entristecer ele. E daí eu comecei a ler Efésios 4 inteiro, né? Porque às vezes quando a gente pega um versículo só... Fica sem contexto. Fica sem contexto. E daí eu falei, putz, eu quero ver o contexto disso. E daí você começa a ver as coisas que entristecem o Espírito Santo, né? Tipo, relacionado à comunhão e tudo mais. E daí, por outro lado, você também enxerga que, tipo, tudo que é contrário a isso, então, alegra o Espírito Santo. Uhum. E daí,
Sim, é importante a gente partir desse princípio, porque se nós estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa, então a gente tem que tratá-lo como uma pessoa. E a Tem Bíblia fala, sentimentos. não entristeçam, né? Não retire de mim teu Espírito, né? Que no Antigo Testamento tem esse versículo. Mas, por outro lado, a gente percebe que quando a gente busca, a gente está, na verdade, a gente está mostrando dependência, mostrando relacionamento. Claro, o pai tem 3 filhos, mas ele acaba interagindo mais com aquele filho com quem busca mais. Perfeito. É normal, não é que Deus não faz acepção de pessoas, mas os filhos se distanciam ou se aproximam do pai. Né? E quem Isso é um ponto bem importante. Né? E aí tem gente que busca mais, tem gente... Né? Agora, uma outra pergunta, como que eu faço para obter o Espírito Santo? Eu consigo? Perguntinha de seminário, né? Pergunta de teologia. Como que eu faço para obter o Espírito Santo? Vai aí, Vai lá, seminarista, Quer falar? Não, vai você. Eu falo. Na minha perspectiva, assim, eu acho que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem de combo, né? Uhum. Jesus disse, né? Vocês vão aguardar aqui em Samaria até que desça sobre vós o poder. Então, o Espírito Santo, sim, a gente tem como ter um contato e esse contato inicial, porque a gente recebe Jesus e aí a gente recebe o Espírito também, né? Porque ele deixou o Espírito como consolador. Então, é uma promessa, né? Eu vou enviar para vocês o Consolador. Então, a gente tem que entender esse processo também. Não só, ok, tô bem, assim. Porque, como que as pessoas ouviam o Espírito e hoje não ouvem mais? Porque elas vão calando a voz do Espírito. Então, assim, tem como você se afastar. Se tem como você se afastar, tem como você se aproximar. Né? Vamos lá, né? No meio presbiteriano, o que a gente entende? Que é um combo. Quando Jesus se revela para a gente, ele faz isso por meio do Espírito, porque a palavra fala que quem revela para a gente Jesus Cristo é o próprio Espírito. Ele foi deixado no mundo para fazer isso, né? Então, tanto que a Bíblia fala assim, que nós temos que fazer a nossa parte, que é pregar o Evangelho. E a obra quem vai fazer é o Espírito. Independente do que eu estiver fazendo, eu prego e ele vai lá fazer o trabalho dele. Então, nesse sentido, eu não consigo ter o Espírito. Porque é Jesus quem vai me dar o Espírito é dele, né? Então eu sigo nessa caminhada no sentido de Jesus vai me dar o Espírito, porque ele me ama. Mas eu tenho a minha parte, a minha responsabilidade de nutrir, manter e querer crescer em intimidade, conhecimento do Espírito, convivendo com ele, porque daí ele foi deixado com um propósito. E o propósito do Espírito é para que eu aprenda todos os dias a viver a nova vida que Cristo me deu. Esse é um ponto interessante porque João capítulo 1, verso 12, né? Mas a todos quantos o receberam, ou seja, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, aquele que crê em Jesus, ele não crê por mérito. Ele crê porque o Espírito Santo faz num momento onde os nossos olhos são abertos, nosso coração entende, a nossa mente raciocina e o Espírito em nós faz a gente clamar o Espírito do Pai, né? E aí Jesus se torna... Então, todos os que são filhos de Deus têm o Espírito Santo. E todos os que têm o Espírito Santo podem crescer nessa intimidade e se mover com mais profundidade, principalmente no mover espiritual, que a gente fala dos dons e do fruto. Qual a diferença dos dons e do fruto? O que vocês acham? Qual a diferença do fruto do Espírito e dos dons do Espírito? Eu gosto de exemplificar da seguinte forma, que eu acho que fica bem claro. O fruto do Espírito é para alimento do meu espírito, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, principalmente do meu caráter, porque o fruto do Espírito trabalha em mim o caráter de Cristo. Então, quanto mais eu me alimento do fruto do Espírito, mais parecida com Cristo eu me torno, certo? Então, é o Espírito em mim trabalhando. Os dons do Espírito é o Espírito em mim trabalhando na direção do outro. Então, conforme ele trabalha o meu caráter, ele me ensina a servir o outro. E o meu serviço é demonstrado através dos dons. Então, o dom não é para mim. Então, por isso que a gente fala muito que não é evidência do Espírito Santo falar em línguas, porque mesmo Paulo... Exclusivamente, né?
mesmo Paulo dizendo, ele fala assim, olha, se entrar aqui uma pessoa que não conhece a palavra e ver vocês falando em língua, ele não vai entender nada, ele não vai achar que Deus está aqui. Mas se vocês estiverem profetizando, Sim. ele vai louvar e adorar a Deus, porque ele vai dizer verdadeiramente o Senhor está no meio de vocês. Então, E que fique claro que o dom de profecia nesse contexto não é revelar o pecado alheio, né? não, Isso. vamos lá, né, Claramente, gente? o coração de Cristo sobre a Profecia pessoa. vem para animar, ela vem para elevar a pessoa, para dizer para ela o quanto ela é preciosa, tirar ela Sim. da tristeza, revelar a sua identidade. Não é. Profecia não foi feita Nenhum dom do Espírito. para condenar, nenhum dom do porque quem Espírito é pra condena é o derrubar, né? diabo. Isso. Pronto, falei com todas as letras mesmo, tá bom? Então, se você ouvir uma profecia que te condena, você fala assim, arreda-te daqui, Satanás. Eita! Tá. O presbiteriano falando eita. Eita! Viu? E o fruto e os dons, o que vocês acham? Eu concordo com o que ela falou. E um negócio que eu vejo muito legal a respeito dos dons também, né? Porque, pra mim, ter o Espírito Santo, e quando a gente tá cheio de Espírito Santo, é legal a gente buscar os dons. E lógico que tem vários dons que a gente pode buscar, mas eu vejo que quando a gente tem um dom, é igual a Ká falou, né? Quando a gente usa, por exemplo, pra abençoar a nossa igreja. Eu acho super legal a gente fluir no Espírito Santo e buscar isso pra edificação, não própria, mas da galera ali, da igreja, estar junto. Porque acho que no começo, quando eu tive minhas primeiras experiências com dons espirituais e tudo mais, eu lembro até hoje que eu ficava, tipo, orando, Jesus, me dá tal dom, me dá tal dom. E eu fiquei orando, tipo, uns 2 meses, me dá tal dom, quero ter esse dom. E daí eu lembro que uma mulher lá da igreja chegou em mim e daí ela falou assim, cara, você tá orando por dons e tudo mais? E daí eu falei, tô. Daí ela falou, meu, mas não sei se vai fazer sentido, mas você tem buscado isso pra abençoar as pessoas, tananana, e me deu, tipo, uma invertida, assim. E eu falei, caraca, tipo, é verdade, os dons não são pra me abençoar, não são só pra minha vida. E daí mudou meu pensamento, igual a Ká falou, acabou de explicar, eu concordo muito com isso, porque fez muito sentido quando eu nem lembro quem que era, eu não conhecia a pessoa, mas eu sei que ela chegou em mim e falou isso, e daí eu entendi que os dons não são só pra minha vida e tudo mais, que eu não tenho que buscar eles com a intenção de, tipo, me abençoar, de, sei lá, ter as minhas Me experiências. sentir melhor. me Normalmente sentir a melhor. gente se sente melhor que o outro, né? Sim. Quando a gente É. tem um dom, não é? Eu tenho essa experiência, assim. Eu passei muito tempo orando pelo dom de línguas, assim. Muito. E aí, quando eu recebi, eu falei, tá bom, e agora? Porque eu não tinha maturidade pra entender pra que eu orava. E agora? O que eu faço? Eu oro? E o que eu busco? O que eu busco agora? Então, foi um período de maturidade. Eu amo me manifestar nos dons. Eu busco intensamente vários dons, porque eu sei que isso é pra edificação. Mas eu entendo que não adianta só buscar os dons e não trabalhar os frutos na minha vida. Porque senão você vai virar arrogante, né? Você Então, vai achar... sim. E daí a gente vai falar o que a gente falou no começo, né? De usar o Espírito Santo. De assim, Espírito Santo, você tem que me dar uma palavra pra eu falar pra essa pessoa. Não, ele não tem que nada. Quem tem que fazer é ele e você que tem que estar disponível. Então, assim, se ele quiser dar ou não, é ele. Vamos pensar no fruto como resultado de uma semente. Então Sim. Deus coloca uma semente no meu coração, o Espírito Santo em mim gera um fruto, e esse fruto, ele gera alimento espiritual. Vamos lembrar que o fruto, quando ele é mencionado na Bíblia, ele está no singular, né? E aí é conteúdo de discipulado básico, né? O fruto é um só. com 9 gomos. Uma mexerica. É uma mexerica, uma laranja, limão, que seja, né? Mexerica mais docinho. Com 9 gomos, e quando a gente não tem ou tem atrofiado um destes gomos, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. De Gálatas 5, Já 22. tá falando em língua já. Gálatas 5, 22, né, e 23, não são os frutos do Espírito, né? Na verdade, é o fruto que desenvolve tudo isso. Por isso que eu concordo com você, e está correto a gente pensar que o fruto em mim gera todo o caráter de Cristo. E aí, a partir do caráter de Cristo em mim, eu me movo nos dons através do Espírito para que as pessoas possam ser edificadas através da minha vida, né? E o exercício desses dons, nós presbiterianos, nós estimulamos ou não? Como que funciona? Será que nós podemos dizer que nós somos presbiterianos do fogo? Vou Olha, deixar vocês falarem primeiro aí. eu tenho um pezinho no fogo, né? Mas eu acho que não tem como a gente não estimular os dons. Porque É bíblico. eu ia falar isso, é bíblico, é o Espírito Santo, a gente não pode cortar um braço
da Trindade falando, não, Espírito Santo, ó, você vai trabalhar só metade aqui, tá? Porque a gente é presbiteriano aqui. Não, a gente é bíblico, está na Bíblia, a gente tem precedência para usar e nós, como cristãos, a gente tem precedência, né? A gente entende a seriedade disso. Uhum. E eu acho que Buscar com zelo. com zelo e assim, Os melhores por quê? dons. Buscar com zelo os Por melhores que eu dons. estou fazendo isso? Pra que eu estou fazendo isso? Não é bagunça, né? Não é um negócio que, não é bagunça. Uhum. A gente tem um porquê e um pra quê, Uhum. né? Que é tudo pra honra e glória de Jesus. Então, Até acho porque, que ó, se você sim. pega Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? Se você tirar o Espírito Santo, os dons, o transcendental ali, não sobra nada de Atos dos Apóstolos. Né? Aliás, Muita podia gente- ser Atos do Espírito Santo e não muitos Atos dos teólogos Apóstolos. propõem essa reflexão, né? Atos do Espírito Santo, que o grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. Né? E os apóstolos ali, os discípulos, são instrumentos de Deus para propagar o evangelho e o poder do Espírito. E Jesus fala isso, né? Vocês estão errando se não conhecem a Escritura e o poder. de Deus. Sim. Né? Escritura e poder. Quem busca as Escrituras se move no poder. Quem quer poder busca as Escrituras. Ô, Então, glória. Bora. então a gente se move nessa completude, nessa plenitude da vida espiritual. Como que você, Calebão, fala pra mim, você busca o Espírito Santo na sua vida pessoal? Como que é o teu relacionamento diário com o Espírito Santo? Então, eu gosto de pensar muito com o Espírito Santo, é que eu gosto muito de evangelismo. Então, toda vez que eu tô na rua, assim, eu já converso com o Espírito Santo, quando eu entro no Uber. É até engraçado que, antes de vir pra cá, eu tava, esses dias, segunda-feira, a passada, a gente tá fazendo um curso, eu, a Caio e o Dani, e eu lembro que a luz lá de casa caiu. Porque meu pai esqueceu de pagar lá um negócio que ele instalou lá do placa solar, não sei o que tinha que pagar, e ficou sem luz. E daí, eu lembro que o meu portão ficou trancado e tudo mais, e eu não conseguia ir pro curso. Tipo assim, o portão tava trancado, até mandei, cara, não vou conseguir ir, não consigo sair de casa, e não sei o quê. E daí eu dei um jeito lá de abrir o portão, consegui pedir um Uber, e por ter feito 18 tirado de carteira, faz muito tempo que eu não ando de Uber. Mas eu sei que antes de tirar carteira e tudo mais, eu amava fazer evangelismo no Uber. Tipo assim, minha vida era fazer evangelismo no Uber. Qualquer Uber que eu pegava, eu tentava falar de Jesus. Eu aprendi com ele, inclusive, viu, galera? Isso. É muito legal, gente. Vocês que andam de Uber, tentam puxar um papo e tudo mais. E daí eu lembro que quando eu entrei no Uber, eu falei, putz, e aí, Espírito Santo, o que a gente vai fazer, né? Porque deu uma saudade, assim, no meu coração. Eu falei, meu, o que a gente vai fazer? E daí eu tava meio atrasado pra aula já, mas eu falei, meu, se tiver que ficar aqui falando com esse cara aqui até desenrolar um papo de Jesus aqui com ele, alguma coisa assim, eu vou. E daí eu comecei a orar, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então eu vejo muito Espírito Santo na minha vida como esse companheiro e esse cara que tá comigo em todas, né? E já entrando no carro, eu já falei, meu, Espírito Santo, o Senhor vai ter que me ajudar aqui, e é nóis. E daí eu lembro que eu comecei a orar e o cara trocou a rádio e parou tipo um louvor, assim, alguma coisa assim. Daí eu falei, mano, esse cara tem que ser crente. E daí, ou sei lá, já deve ter escutado de Jesus, então eu vou puxar, tipo assim, tá frio hoje, né, mano? Preciso ir lá na aula de teologia, não sei o quê, falando assim, já pra tentar entrar em algum assunto. Não sei o quê. E daí ele falou assim, meu, você faz teologia? Tipo assim, o que é isso daí? Explica, não. Daí eu falei, sou seminarista, e contei meu testemunho pra ele. E eu sei que quando a gente parou o carro lá na frente, ele falou, meu, eu fui encontrado por Deus, era usuário de drogas, faz uns 2, 3 anos, chama Júlio ele. Super legal, até me mandou áudio agora essa semana. E eu fui encontrado por Jesus, não sei o quê, e tipo assim, o que você falou pra mim fez muito sentido, seu testemunho. E a gente começou a trocar uma ideia sobre Jesus, comecei a falar um pouco dos meus testemunhos, assim, pra ele do Uber mesmo, pra ele também contar pra galera dentro do Uber. E daí eu lembro que no final da conversa ele pediu pra fazer uma oração, a gente orou e tudo mais. Até cheguei um pouquinho atrasado na aula, foi mal, professor. E daí eu sei que esse momento foi muito marcante pra mim, assim, porque justamente me lembrou daquilo que o Espírito Santo sempre fez na minha vida, assim, de estar junto e ser companheiro. E essa semana ele me mandou mensagem, um áudio de 2 minutos, falando, cara, você não acredita, contei esse testemunho pra umas 5 mulheres já que entraram aqui no carro, uns 3 caras, e todos choraram, e não sei o quê. E, mano, glória a Deus pela sua vida, ainda bem que você tava, tipo, atento ao Espírito Santo. Então eu vejo que quando a gente tá atento, assim, eu nem lembro a pergunta que o Dani fez, mas contando a história, eu vejo, assim, que o Espírito Santo... É muito legal a gente buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Isso mesmo. Depois o povo fala que eu que tenho TDAH, né? Foi mal, galera. Mas eu sei que o Espírito Santo parece que sempre tá falando no nosso ouvido, assim, Sim, e em fala. várias coisas que a gente faz na nossa vida. Não é se ele vai falar, é quando ele vai falar e se a gente tá atento. Mas porque você ele viu que fala o legal tempo a todo. frase do Caleb no começo? Espírito Santo, o que a gente vai fazer agora? Isso é amizade, né? Isso é Olha relacionamento. isso, gente. É sobre isso. Isso é ser ser cheio cheio, do Espírito Santo é sobre isso. E você, Lê, como que você busca? Como que é a tua vida devocional diária com relação ao Espírito Santo?
Eu acho que é essa conversa que o cara tava falando em todo o tempo, sabe? De, Espírito Santo, essa roupa que eu tô colocando é legal? Tá boa? Né? Porque às vezes, não tá indecente. Mas não é. Porque ele sabe o que vai No acontecer no meio do Instagram tem caminho. muita gente que precisa fazer essa oração, né? Na vida, né? Perdão. Mas é uma coisa que eu entendi, sabe? Nunca na minha vida, assim, ninguém me forçou a mudar. Assim, você vai parar de usar essa roupa, você vai. Foi o Espírito Santo que foi falando, olha, acho que isso aqui não é tão legal. Opa, isso aqui não é tão bom. Olha. E aí eu fui mudando por obediência, por amor. Olê, mas você sempre ouviu ele falando assim, tipo, ó, tira essa roupa, ou Vamos você começou a não se sentir confortável? Porque tem gente, essa semana discipulando, uma das minhas discípulas me perguntou, mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo me falando, como que eu vou saber? Como que... Mas ele fala com voz assim, então conta pra gente da sua experiência, como você ouvia, o que é esse ouvir? Traduz o seu Legal, ouvir. legal. Ok, boa. Tem várias formas de Deus falar com a gente, ok? Então, sabe aquela... Quando você vai sair, você sente assim, leva o guarda-chuva? Isso já é uma pontinha do Espírito Santo te avisando, porque daí você não leva e aí chove. Daí você Então, fala que é praga da mãe, né? Daí você fala, nossa, foi minha mãe. Não. Essas primeiras impressões, testa pra ver se é o Espírito Santo. Então, assim, eu sou de sentir. Então, quando eu preciso fazer algo, já ouvi a voz audível de Deus, quando ele me revelou sobre o meu nome, mas isso não é, todos os dias eu tô ouvindo Deus falar comigo aqui. Não, eu sinto muita coisa, eu sou de sentir muita coisa, e às vezes eu vejo também. Então, um exemplo do meu vestibular. Eu estava em dúvida, eu sempre fui muito ansiosa para fazer prova, quando pequena eu tinha que ir pro médico. Eu estava no vestibular, eu estava em dúvida em uma questão e falei, Espírito Santo, qual que é a resposta? E eu fechei o olho na hora e veio um A na minha frente, assim. E eu marquei e aquela era a resposta certa. Então, assim, foi dessa forma que ele falou comigo. Às Mas vezes, você tinha estudado. Tinha estudado. Não é assim, não faz nada. Doneida, ele mandou. Não. Mas, assim, às vezes ele vai usar as pessoas pra falarem com você. Ele vai usar muito a palavra pra falar com você, porque a palavra é viva, né? E eficaz, ele tá ali. Ele pode falar através de impressões, então você sentir algo e ver. E ele pode falar da forma audível, através de visões, cheiro, às vezes. Então, Deus pode usar todos os seus sentidos para falar com você. Até a sua própria voz? Até a minha própria voz. Até quando às vezes eu tô falando com alguém, eu falo, opa, faz muito sentido isso aqui. E é o Espírito Santo usando. E assim, às vezes a gente quer buscar o jeito que Deus fala com o outro. E assim, eu tinha uma amiga que ela falava assim, nossa, eu consigo visualizar, tenho uma imaginação. Eu falei, cara, olha como Deus fala com você. Ela, mas eu não sinto nada, não ouço nada. Eu falei, mas esse não é o jeito que o Espírito Santo tá falando com você. Ele fala com você desse jeito. Então, assim, ter essa sensibilidade também para entender. Então, o relacionamento faz isso, né? Você descobrir. Então, é uma coisa... Pra roupa, eu colocava e eu perguntava. Eu falava, Espírito Santo, e aí? Tá bom ou não? E aquilo me incomodava. Então, opa, não é. Não é. Então, de domingo, na palavra, eu comecei a sentir um mal-estar e uma tristeza, assim, que até acabei me chamar para eu orar pelas pessoas, e eu orei por algumas, e aquilo continuava, aquela coisa. E aí a gente orou por uma última pessoa. A partir do momento que a Ká orou, aquela sensação saiu. Eu falei, ok, acho que eu fiz tudo que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Legal. Uau! E eu entendi. não sabia disso, gente. Isso é verdade. Tô sabendo agora. Porque eu tava perguntando, tá, Espírito Santo, quem é? O que é pra fazer? E aí a Ká falou, vem aqui pra gente orar. Eu falei, tá bom. Fui, sabe? Olha só, no último domingo, né, a Companhia Nissi estava com a gente e eu fui ministrado pelo Espírito Santo de forma muito clara. Uma frase, a palavra veio assim, pessoas com a vida desarrumada. Essa é a expressão. Claro, tinha a ver com teatro, mas não era esse o desfecho, não era essa a aplicação que eles estavam dando. Né? Fez parte lá de uma cena e testificou no meu coração, discerniu no meu coração. Eu preciso ministrar com relação a isso. No final do culto a gente começou a oração. Eu lembro de ter falado assim, ó, se você sente que tá com a vida desarrumada, vem aqui pra frente, a gente quer orar por você. Um casal veio correndo, né, amor? Foi, E gente. eles vieram aqui à frente e começaram a chorar, e aos poucos as pessoas começaram a chegar. E durante a semana as pessoas estão falando, pastor, eu comecei a chorar, eu tava de joelhos, porque minha vida tá muito desarrumada e assim por diante. Então a gente percebe que o Espírito Santo é Deus em nós. Sim. O Espírito Santo é Jesus em nós. É o Deus conosco que se manifesta pra gente
exercer esse ministério por meio daquilo que ele está nos dando, Uhum. né? Então, eu aproveito aqui, né, Cá, eu acho que vale a pena, assim, até partindo já para o encerramento também do nosso episódio. Eu quero, obviamente, a gente está falando aqui de jovens cheios do Espírito, o assunto é esse. E a gente poderia falar com você, Lê, e com você, Caleb, de muitos outros temas, porque Sim. vocês dois, em especial, são muito relevantes para a nossa juventude. Sim. Eu preciso dizer assim, a nossa juventude tem hoje várias colunas, e vocês são algumas delas. Glória a Deus. Não é? Você, Calebão, pelo seu jeito irreverente, pelo seu jeito simples, de você falar do Espírito Santo de forma tão leve, como você falou assim, e aí, mano? Eu posso só complementar um negócio? Claro! É que ela tava falando, e a gente Estamos movendo no espiritual aqui? Tava- Opa! O que vem ensina muito no meu coração quando eu penso em Espírito Santo, não sei pra galera de casa que vai estar assistindo isso, mas eu vejo também que tem muito a ver com o posicionamento do nosso coração. Então, a partir do dia que eu comecei a falar assim, Jesus, conta comigo porque o Senhor quer fazer, Espírito Santo, tipo assim, abre meu olho e meu ouvido. Uhum. Eu quero, tipo assim, olhar pro negócio e ver, tipo, meu, o que o Senhor tá falando comigo. Ou, tipo assim, ouvir o que o Senhor tá falando comigo. Me ajudou muito, sim, a conhecer mais o Espírito Santo e ter essas experiências que a Lê tá falando, tipo, meu, de roupa, que roupa eu uso, essas coisas. Uhum. Porque a partir do momento que eu comecei a orar isso, eu sempre oro, Jesus, o que o Senhor tá fazendo? Ô, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Eu lembro que teve, último testemunho, prometo. Eu lembro que teve uma vez que eu tava subindo uma rua depois da escola, quando eu tava no 2º ou 3º ano do ensino médio. E daí, naquela semana eu tava fazendo um jejum e eu tava, tipo assim, buscando mais intimidade com o Espírito Santo. Então, minhas orações eram sempre, Jesus, abre meu olho, meus olhos, meus ouvidos para estar sensível ao seu Espírito Santo e tudo mais. E eu lembro que quando eu me coloquei nesse lugar de estar disposto mesmo, assim, a fazer o que o Espírito Santo mandasse, começou a acontecer muita coisa. E eu lembro que foi a primeira vez que eu senti, tipo, físico em mim, assim. Eu lembro que eu tava subindo a rua de um restaurante e daí foi muito louco, assim. Eu comecei a orar, peguei meu fone e falei, Jesus, porque eu tava, assim, almoçar. Então eu só passei na frente do restaurante e tava indo pro trabalho da minha mãe. E daí eu falei, como eu tirei o almoço, eu vou passar esse tempo orando. E daí eu tava orando e falei, Jesus, o que o Senhor quer, né? Que o seu Espírito Santo me mostre e tudo mais. Eu lembro que eu passei, assim, numa rua e eu comecei a sentir alguém cutucando minha coluna, assim. Parecia que tava alguém fazendo assim em mim. E daí eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Daí eu falei, ué, o que é isso? Acabei de orar. Daí eu, tipo assim, eu falei, Jesus, se for o Senhor... Tipo Cutuca assim, de novo. faz de novo, Falei, se for o Espírito Santo me mostrando alguma coisa, faz de novo. E eu lembro que eu senti outra pontada, assim, na coluna. Eu falei, gente, então... Beleza, o Espírito Santo falou alguma coisa na coluna. Eu lembro que eu comecei a olhar pra rua, só tinha um cara só andando na rua. Eu falei, meu, vou ter que ir nesse cara, né? E daí eu lembro que eu cheguei, atravessei a rua e falei, moço, você vai me achar doido. Você vai achar que eu sou doido, mas ó, eu acredito em Jesus e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou alguma coisa aqui comigo e é na minha coluna. Tipo assim, ele apontou na minha coluna. Mas eu não tenho problema na coluna, então só pode ser você. E daí, meu, o cara me achou doido. Prometo que ele me achou doido. Porque ele começou a meio que lacrimejar e falou assim, tipo, meu, como é que você sabe? Eu fiz uma cirurgia há 2 anos, só que zicou de novo. Tipo assim, hérnia, não sei, hérnia de disco, Hérnia alguma de coisa disco. assim. Hérnia, né? E daí, tipo, ele falou, meu, fiz a cirurgia faz 2 anos e bugou de novo. Não sei o que aconteceu de novo na coluna dele, mas deu algum piripaque. E daí eu falei, meu, posso orar por você? Porque eu tenho certeza, então, que Jesus quer te curar, que o Espírito Santo me mostrou isso daqui e que você vai ser curado. E daí eu lembro que ele permitiu eu fazer a oração, né? Daí eu fiz a oração, ele saiu abaixando, agachando. Tipo, a coluna dele zerou. E daí eu lembro que depois desse dia, assim, que foi muito marcante, uma experiência muito massa, assim, com o Espírito Santo que eu nunca tinha sentido, tipo, fisicamente. Parecia que tinha alguma coisa dentro de mim, tipo, cutucando, assim. E daí eu lembro que depois desse dia eu entendi, quando a gente se coloca nesse lugar de disposição, de estar atento também pro Espírito Santo, a gente consegue ver coisa muito massa com o Espírito Santo. É muito Perfeito. massa viver com o Espírito Santo. Sim. Mas quando a gente coloca o nosso coração, tipo, Jesus, Espírito Santo, mostra, tipo assim, tô aqui. É por causa disso que eu realmente creio que vocês dois influenciam de forma muito relevante a nossa juventude, né? Amor, que se você pudesse olhar para a Lei e para o Calebão e dizer assim, eu vejo em você o Espírito Eu vou Santo, o que chorar. você diria? Ah. Fazer um EVEV? Eveve. Então vamos lá. Saudades a campo. Lê, eu vejo em você o Espírito Santo quando você entra por dentro de qualquer ambiente. O teu olhar é a procura daquelas pessoas para quem o Senhor quer se revelar naquele dia. Eu vejo você com esse olhar do Espírito Santo, morrendo de vontade, inquieto para chegar e tocar naquela pessoa e realmente fazer a pessoa enxergar, literalmente, que ele está ali. Eu vejo em você a sua entrega, eu vejo o quanto você é dependente do Espírito, sabe?
ver o teu coração e o teu desejo de não só, como que eu posso dizer, essa coisa do ensino, que é o que eu tenho dito para você, que é o que Deus tem me mostrado muito, né? Então, assim, eu vejo em você esse dom do ensino mesmo, esse amor por querer que as pessoas conheçam profundamente, não vivam por ventos de doutrina, mas que sejam firmadas na palavra. Isso é o que eu vejo em você, uma jovem cheia do Espírito que tem a palavra como sua regra de fé e prática. Fantástico. Uou! E o povo diz amém. E pro Calebão? O que você diria pro Calebão? E o Calebão? Ai, meu Deus. O Calebão, eu vejo ele um jovem cheio do Espírito, mas quando eu olho para o Caleb, o que vem para o meu coração muito é esse posicionamento de filho, sabe? Então eu vejo o Caleb como Jesus, como o próprio Cristo, que realmente deseja não só ser o filho único, que hoje, se a gente for entender, né, o K é filho único, no caso biológico, né? Mas eu vejo muito isso em você, Caleb, esse coração de Jesus, de que você não quer ser filho único, você quer ser o filho que tem vários irmãos, o primogênito entre tantos. Então, quando eu olho para você, eu vejo Jesus nesse sentido, a procura desses filhos que ainda não alcançaram, que ainda não foram alcançados pelo Espírito. Então, eu vejo o Espírito em você, com essa fome, com essa sede de se revelar para outros filhos, entende? Para que o reino fique completo, para que o reino fique ainda mais cheio de filhos. Eu vejo em você esse amor de Jesus pela unidade da família. Então, é muito lindo ver o Espírito através de você. Não tem como finalizar esse episódio de forma tão relevante, né? E prática, vivendo aqui a sensibilidade do Espírito. Eu vejo você, Calebão, um coração de menino. Eu vejo o coração de Jesus. Sou muito feliz em ter o meu filho perto de você, minha filha perto de você, como líder de adolescente que você é. E eu realmente tenho um privilégio muito grande de, como pastor, junto com a Cá, ter líderes como você na nossa igreja. Mantenha o seu coração de menino. Não perca esse coração de menino. Coração de Jesus, coração de quem ama de verdade. E você, Lê, também tem esse coração de menina. Você é menina, mas você tem um coração sábio. Você é sábia. Você é uma mulher de Deus. Você é uma gigante. Você é uma líder. E tanto você quanto o Calebão, vocês influenciam o ambiente. O culto com vocês é diferente. A aula com vocês é diferente. O episódio com vocês é diferente. Porque vocês são realmente cheios do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar com vocês e você por ser líder de juventude, junto, amiga da Cá. Eu tenho uma segurança muito grande em saber que você está com a Cá, que a Cá está com você. É uma amizade que realmente glorifica o nome do Senhor e gera frutos para a glória do Senhor. Então, assim, para a gente finalizar, quais são as considerações finais, né? O que vocês diriam para quem está nos ouvindo, assistindo nessa hora? O que nós podemos deixar como legado para quem está nos assistindo, ouvindo nessa hora? Que eu gostaria de deixar pra galera de dica, né? Esses testemunhos que eu contei tem tudo a ver com o nosso coração, né? Se você buscar o Espírito Santo de todo o seu coração, com muito amor, e buscar alegrar o Espírito Santo, tenho certeza que você vai viver muitas experiências legais, sim, com o Espírito Santo, coisa que você nunca imaginou viver, porque acho que é sempre uma surpresa, né? Para todo mundo aqui, as experiências que tem com o Espírito Santo são sempre marcantes, são sempre uma surpresa, e é muito massa estar vivendo isso com Jesus, com o Espírito Santo. Então a dica que eu tenho é busque o Espírito Santo, mais que tudo sim nessa vida, de intimidade mesmo, tipo, em vez de amizade, essas coisas, que o Espírito Santo seja seu amigo fiel, seu companheiro, assim como a minha avó sempre fala, né? Nosso companheirinho. E eu tenho certeza que quando a gente buscar o Espírito Santo de todo o nosso coração, em relação à amizade mesmo, ter uma amizade com o Espírito Santo, a gente vive nosso dia diferente, a gente vive nossas amizades diferentes, e eu tenho certeza absoluta, sim, que você vai viver coisas que você nunca viveu. Amém. De experiência, com dom também, com muita coisa. Então eu vejo que é muito gratificante viver essa vida com o Espírito Santo, de intimidade, porque é muito legal. Assim, é muito bom. E você, Lê, considerações finais? Primeiro eu quero agradecer, eu acho que estar aqui, estar com vocês, ter vocês na minha vida é uma resposta de oração, né? Então eu agradeço muito por isso, agradeço o Espírito Santo que me direcionou para cá, me trouxe para cá e nos conectou. Eu entendo que essa conexão é divina e não tem como, né? E em relação, para deixar para a galera, é que você ser usado pelo Espírito Santo, ter um relacionamento com ele que manifeste em outras pessoas, é muito bom, é muito legal, mas não é você que faz nada. O nosso papel é amar.
Então, a pessoa ela precisa se sentir amada. Ela não precisa ser curada, ela não precisa receber uma palavra, ela não precisa... Nada disso. Ela precisa se sentir amada. Porque é isso que Deus fez por nós. E aí, se ela for curada, se ela receber uma palavra, se fizer sentido, glória a Deus. Mas se ela não fizer, se nada disso acontecer, glória a Deus também. Amém. Se ela se sentir amada, você é um instrumento. A gente não faz nada, o Espírito Santo que faz através da gente. Então, para mim, é esse o ponto. E você, Mozão, considerações finais? Considerações finais. Se o seu coração tá queimando, vai agora pro teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu pai que te vê em secreto. E ele vai derramar sobre você esse espírito que é tão poderoso, que nos toma violentamente também, né? Mas de forma muito amorosa. E se coloque mesmo com o coração derramado para você ver mesmo com os olhos espirituais o reino de Deus sendo manifesto na tua casa, entre os teus amigos, no teu trabalho, onde você estiver. Porque não tem vida melhor do que viver assim, entregue. Então, corre. Pode correr, vai pedir, busca com zelo, com muito desejo, que você vai viver dias incríveis. Sensacional, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Somos presbiterianos. Ok. Somos a primeira IPI de Londrina. E essa coisa de que presbiteriano é gelado. Não somos sorveterianos. Não somos. Não. Firmados na palavra, firmados numa doutrina coerente, sólida, nós nos movemos no sobrenatural por meio de Jesus Cristo, com o Espírito Santo em nós. E eu estou aqui pedindo a Deus um versículo bíblico e me veio um texto que eu deixo para você que está nos assistindo e para vocês, que não tem muito a ver com o Espírito Santo, que não tem muito a ver com Jesus, mas tem a ver um anúncio daquilo que nós estamos falando, da sensibilidade, que é Jeremias 33:3, que diz assim, ó, invoca-me e eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Uau. Que você ainda não sabe. Manda Esse Deus. é o Espírito Santo agindo em nós, nos trazendo coisas novas, coisas ocultas, transformando por dentro, para a gente transformar vidas na nossa jornada. E deixar mais um recadinho. Se você quer muito viver cheio do Espírito, não sabe como, procura a gente. Exato. Nós vamos te ajudar. Arroba é o nosso Juventude maior Amp. desejo, não é? É ajudar as pessoas a serem cheias do Espírito, porque quando eu sou cheia, é como um copo d'água. Se eu jogar um copo d'água aqui na mesa agora, ele vai transbordar, os pingos vão relar ali no Caleb, no Dani, na Lê. Então, nós temos condição de te ajudar nisso. Então, não fique sozinho, não deixa essa chama se apagar. Fantástico. Pode Liderar, o podcast que você assiste, ouve e já pode liderar cheio do Espírito. Até a próxima, até mais. Tchau.